assunto. Quem está conosco aqui no estúdio do Jornal Gente é o Dr. Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito empresarial, que esteve aqui no Jornal Gente no calor da divulgação da carta de Donald Trump, naquele momento em que todo mundo foi surpreendido, tentava entender o que é isso, para onde a gente vai. Passados alguns dias, o Emanuel Pessoa está de volta aqui, talvez um pouco com a poeira mais baixa já, para nos ajudar a entender como o Brasil pode sair dessa encalacrada. Doutor Emanuel, bem-vindos mais uma vez aqui à bancada do Jornal Gente. Queria lhe fazer justamente essa pergunta, então. Como é que o Brasil pode, pelo menos, tentar minimizar as consequências desse tarifaço, que ainda não vale, mas tem data marcada 1º de agosto? Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente precisa entender uma coisa, o Brasil por muito tempo não fez uma lição de casa básica que a maioria dos países fazem, que é a chamada diplomacia empresarial. Se você for a Washington, existem centenas, se não milhares, de lobbies registrados no governo americano que são autorizados a defender os interesses de empresas, associações comerciais e até mesmo de países perante o governo dos Estados Unidos. E isso é feito de forma muito clara, é registrado quem são os lobistas, os encontros que eles têm, se eles levaram deputados, senadores ou funcionários públicos para jantar, almoçar, as doações de campanha. Por quê? Porque assim você sabe, à luz do sol, o que está sendo feito para influenciar as políticas públicas americanas. Então, embora o Donald Trump tenha imposto essas tarifas ao Brasil e elas ainda irão entrar em vigor, mas brevemente, fato é que existem as exceções que podem ser estabelecidas pelo governo americano. No calor da disputa com a China, houve tanta repercussão negativa sobre a possibilidade do iPhone passar a custar $3.000 nos Estados Unidos, que o Trump, antes de abaixar as tarifas da China, ele colocou os telefones como exceção. Então, nada vai impedir que uma boa diplomacia empresarial feita pelas empresas brasileiras em Washington consiga fazer a inclusão em setores, principalmente os mais atingidos. Então, quem tem condições financeiras de fazer isso com muita maestria e vai poder contratar os melhores lobbies americanos? O setor de alimentos, evidentemente, especialmente o pessoal que exporta carne. Nós sabemos que o Brasil tem algumas das maiores multinacionais do setor de proteína animal. Vai ser também o pessoal do suco de laranja. Nós também sabemos que aqui em São Paulo nós temos algumas das maiores empresas de suco de laranja do planeta. E, evidentemente, a Embraer, que a gente pode citar nominalmente, porque não existe outra empresa fabricante de aviões no Brasil, então ninguém está fazendo nenhum tipo de propaganda ou publicidade. Então, são empresas capazes de fazerem lobby empresarial nos Estados Unidos e conseguirem, sim, reduções setoriais. Agora, o final do dia é que o governo brasileiro precisa entender que não se faz ameaça. Você não ameaça alguém, vou puxar uma arma, ou você atira ou não atira. Então, o governo brasileiro fazendo ameaça ao governo americano vai simplesmente piorar a situação. Ou toma providências concretas ou senta para negociar. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vê que prevalece mesmo, né, esse sistema de lobby que é muito interessante lá nos Estados Unidos e tal, mas o que rege as relações entre os países é a diplomacia formal, né, a diplomacia convencional que a gente está habituado. Nós temos entre as empresas a serem prejudicadas seriamente com o tarifaço, por exemplo, a Suzano. A Suzano é uma gigante de papel e celulose, né, sobretudo, etc. Mas de que maneira a Suzano vai primeiro explicar ao povo americano que, a exemplo do iPhone, o aumento dos seus... o tarifaço vai impactar na celulose consumida pelo americano. Fica uma coisa um tanto quanto difícil. Mas o que eu gostaria de ver, até pela sua experiência na China e tudo mais, como tem demonstrado aqui nas suas entrevistas, que é o fato de que o Brasil parece estar falando sozinho agora no BRICS, né, em relação a isso. O Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, já veio dizer, epa, essa ideia não é nossa, isso é coisa do Lula. A China já fez acordo com o Trump, a Índia já fez acordo com o Trump, né? A Rússia está louca para fechar um acordo com o Trump. E o Brasil, que se associou a esses países para lutar ou para conspirar ou agir contra o Ocidente, está ficando sozinho nessa história, né? Como é que você acha que isso poderá fazer com que o Brasil dê uma recuada ou tome a iniciativa da negociação? Ou como é que eu diria, enfim, essa coisa da lacração deve prevalecer ainda por mais tempo?
Em primeiro lugar, vou trazer o exemplo da Suzano, que eu acho que é bem importante, já que você trouxe nominalmente, para a gente entender como funciona a questão do lobby. Você não precisa convencer o povo americano, até porque para você convencer o povo americano, o processo de decisão seria muito demorado, levaria aí 2 anos, que é o período de eleições legislativas para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal dos Estados Unidos. O que você precisa convencer são pessoas chaves da administração, que são aquelas pessoas que efetivamente fazem a política pública acontecer. A gente sempre tem aquela ilusão de que quem resolve tudo é necessariamente o presidente e os ministros. E a gente esquece que são os secretários, os subsecretários, os diretores, os gerentes das diversas instrumentalidades do Estado ou dos diversos departamentos, diversas secretarias, que realmente resolvem o que acontece no dia a dia. Quando você precisa, né, que a porca aperte lá no parafuso, você precisa encontrar a pessoa certa. Então, a ideia do lobby empresarial é você conseguir chegar, por exemplo, no pessoal que trabalha no Departamento do Tesouro americano e mostrar para eles, olha, vai aumentar a celulose, você vai aumentar a tributação, você vai diminuir a renda disponível do americano, vai prejudicar em tantos pontos percentuais a atividade econômica esse ano. Ou você precisa encontrar deputados e senadores que são influentes e que têm áreas que serão atingidas mais fortemente por conta das tarifas e deixa que eles exerçam as suas influências a partir dessa questão do que acontece legitimamente na democracia, de nesse momento eu voto com você, mas você precisa fazer isso daqui para ajudar o meu interesse. Se isso é feito às claras, não tem nenhum problema. O que é ruim é como é feito no Brasil, que é feito naquele escurinho de Brasília. E sobre a segunda parte do seu questionamento, eu preciso concordar com você numa coisa. Nós, no Brasil, hoje, estamos fazendo política de relações internacionais como sarau de federal. É muito barulho e pouco objetivo. Quando você para pensar, o governo brasileiro realmente é isolado nisso. E o ponto central, que é aquele que tem que ser realmente discutido, que é o que irrita de verdade os Estados Unidos, não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro. Países não têm amigos, países têm interesses. Não interessa que o Trump e o Bolsonaro possam ser melhores amigos. Você pode dizer que os dois fazem assim um para o outro. Não interessa. O que vale é o interesse dos Estados Unidos. O Trump ali é o presidente americano. Então, o grande ponto aqui é que o governo brasileiro tem adotado praticamente sozinho, né, e obviamente junto com outras economias muito irrelevantes, mas que atuam dessa forma por questões políticas, a ideia de desdolarizar o comércio internacional. Nem a China, nem a Rússia, nem a Índia querem desdolarizar o comércio internacional por um motivo muito simples. Todos nós sabemos que a desdolarização vai acontecer naturalmente à medida que o tamanho relativo da economia americana diminui no planeta Terra. A China vai ficando cada vez mais rica, então os Estados Unidos, como proporção da economia mundial, diminui. É normal que você migre para a moeda chinesa. Contudo, a China tem trilhões e trilhões e trilhões de dólares guardados de reservas internacionais por conta do seu superávit comercial. Todo ano a China tem superávit comercial de $1 trilhão com o resto do mundo. E aí você acha mesmo que o governo chinês quer desdolarizar imediatamente a economia internacional para que o dólar perca valor e todas essas reservas não valham absolutamente nada, ou seja, jogar todo esse dinheiro fora? Isso não existe. Então é por isso que quando você fala em desdolarização, você não vê isso como posição do governo chinês. Você não ouve ministros do governo chinês, diplomatas chineses, empresários chineses dizendo temos que desdolarizar o comércio internacional. Eles não falam absolutamente nada disso. A Rússia também não tem interesse real na desdolarização do comércio internacional, porque a Rússia tem centenas de bilhões de dólares em reservas internacionais bloqueadas hoje na Europa e nos Estados Unidos, mas são dólares. Se esse dinheiro desvaloriza, esse dinheiro não vale absolutamente nada. E da mesma maneira a Índia não tem esse interesse, porque o grande foco da Índia hoje é substituir a China como exportadora de produtos industriais básicos para os Estados Unidos. Então o Brasil faz essa posição simplesmente por uma visão política e ideológica do mundo, em vez de entender que os nossos negócios são negócios. Você não precisa antagonizar com os Estados Unidos para melhorar a sua relação com a China. O Brasil poderia simplesmente, como sempre fez no passado, ter boas relações com todos os países, entender que nós podemos nos beneficiar de relações internacionais com todas as outras nações. Professor, que bom que você está de novo aqui com a gente para esclarecer essa situação que cada minuto vai ganhando um contorno diferente. Bom, então, resumo da ópera, Trump anunciou 50% de taxação sobre produtos brasileiros, 1º de agosto está quase aí, e agora estão falando em taxação secundária para parceiros comerciais da Rússia. Até onde, professor, essa taxação sobre o Brasil pode chegar e qual a melhor forma, pergunta de $1 milhão, hein, professor? De negociarmos com os americanos? Eu vou te falar que essa pergunta não é de $1 milhão, essa pergunta é de alguns bilhões de dólares e as pessoas precisam entender um ponto muito importante que passa despercebido.
o agronegócio brasileiro é fortemente importador de fertilizantes. Porque o Brasil tem algumas restrições quanto à possibilidade de extrair nitrato em algumas áreas do país que ficam em reservas indígenas. E aí, em vez de se permitir que os indígenas explorem essa região e eles passem a ter dinheiro com isso para se autodeterminarem, nós temos uma espécie de situação de tutela que impede que os próprios índios explorem a sua riqueza nas terras deles, e isso força o Brasil a importar nitratos e fosfatos do exterior para abastecer o agronegócio. E nós importamos mais ou menos aí 70% da nossa importação vem da Rússia e da Bielorrússia. Isso significa que se nós passarmos até as tais sanções secundárias em relação à Rússia, o Brasil vai ser ainda mais prejudicado no agronegócio. Isso vai derrubar, talvez não muito, mas derrubará a produtividade agrícola do Brasil, que vai prejudicar as nossas exportações. E aí nós vamos estar dentro de uma situação, seguiremos por ideologia, impedindo a exploração das terras indígenas, sem prejudicar os indígenas. Veja, eu estou falando de eles ficarem com o dinheiro, de eles poderem fazer a exploração, de eles se beneficiarem. Não estou falando, como algumas pessoas falam, a terra é muito grande. Não adianta discutir isso. O fato prático é que a reserva indígena é grande mesmo para um número pequeno de pessoas, e você tem que permitir que eles explorem e eles recebam dinheiro, dando a eles dignidade. Então, essa questão das sanções secundárias, das tarifas secundárias, se atingir o Brasil, não vai ser só os 150%, 50% do Brasil, mas 100% que o Trump prometeu das secundárias. Vai atingir o coração do agronegócio, porque nós vamos ter um problema com os nossos fertilizantes. E não há disponibilidade adicional de fertilizantes no planeta Terra para resolver a questão. Inclusive, um grande produtor de fertilizantes é o Irã. Nós vamos conseguir importar isso do Irã nessa situação? É óbvio que não. Então, só para também deixar bem claro, o que é a sanção secundária que o Trump prometeu? O Trump, ele havia combinado que nós teríamos uma situação, havia prometido na campanha que teríamos situação de que ele encerraria a guerra da Ucrânia em 24 horas. Obviamente, promessa de político. Ele deve ter assistido o horário eleitoral gratuito no Brasil, entendeu como se promete mentira, fez a promessa dele, as pessoas acreditaram, acho que os americanos ainda não entenderam o que é ter um político latino-americano na sua presidência, estão aprendendo, e agora ele disse o seguinte, ele cansou, porque afinal de contas ele tem sido feito de saco de pancada na mídia americana por uma promessa descumprida, e disse o seguinte, se a Rússia não sentar para fazer um acordo de paz com a Ucrânia em 50 dias, ele vai impor sanções à Rússia, tarifas elevadíssimas, e para impedir que a Rússia faça o que sempre fez nessas sanções, que é transplantar a venda para um país intermediário, qualquer país que negociar com a Rússia vai ter sanções adicionais de tarifas de 100%. Isso vai fazer com que a Rússia realmente sofra um embargo econômico a nível planetário. Então, no caso do Brasil, nós temos que ajoelhar e pedir, não apenas mais pela razão humanitária, mas também pela razão econômica, que o Putin resolva sentar e fazer a paz com Zelensky, porque, do contrário, nós corremos o risco de termos inviabilizado, pelo custo, a importação dos fertilizantes, ou nós vamos ter uma situação ainda pior. Você, brasileiro, que já vive com o salário apertado, vai ter o preço da comida muito mais alto porque alguém tem que pagar a conta. E não se iluda quando alguém diz que quem paga é a empresa, porque a empresa repassa para você. Então, quem paga no final é você. Advogado Emanuel Pessoa, especializado em direito empresarial, está destrinchando para a gente o que está por trás dessa onda de tarifa anunciada pelo presidente Donald Trump. Por que ninguém fala do petróleo brasileiro que é exportado para os Estados Unidos? A gente vê na mídia aí suco de laranja, café, avião da Embraer, aço, né, que já foi taxado. Principalmente Por que, ferro, que ninguém fala por que ninguém fala do petróleo que lidera a lista de exportação para os Estados Unidos? Nós temos 3 problemas na exportação do petróleo, que precisam ser muito claros. O Brasil é um exportador de petróleo e um importador de petróleo. E as pessoas muitas vezes ficam confusas por isso. Se você quer entender o problema, você vai na internet e você manda buscar Abreu e Lima. Aí você vai descobrir uma refinaria que custou 42 bilhões, 30, 42 bilhões de dólares, depende de como você faz o câmbio, né? E nunca foi concluída. O que é isso? O Brasil ele produz um petróleo chamado pesado. Ele não serve para ir para o carro, ele não serve para ser utilizado, ele precisa ser refinado. Como nós não temos refinarias, nós exportamos o petróleo pesado, que é bem mais barato, e nós importamos o petróleo refinado, que é bem mais caro. Então, a nossa conta de pagamento de petróleo e combustíveis é uma conta negativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, na exportação para os Estados Unidos de petróleo, o Brasil é plenamente substituível. Assim como o Trump simplesmente pode comprar mais petróleo da Arábia Saudita.
ele pode afrouxar as sanções contra a Venezuela, ele pode comprar mais petróleo de outros países do Oriente Médio. Inclusive, se os Estados Unidos conseguirem ter boas relações com a Rússia, podem comprar petróleo russo. Então, embora o petróleo brasileiro seja um ponto importante na pauta exportadora para os Estados Unidos, os americanos têm total condição de substituir o Brasil nessa seara assim. Então, não é exatamente uma grande alavanca que nós teríamos na negociação com os americanos. E o terceiro ponto, que é importante de ser dito sobre a questão da exportação do petróleo, é que como toda commodity, por mais que você exporte muito petróleo, isso não se reverte necessariamente como emprego e renda generalizado na população brasileira, porque você tem um limite dentro da exportação de commodities em que o dinheiro se espalha, porque normalmente isso é explorado por grandes grupos, no caso do petróleo, a Petrobras, que como monopólio, na verdade, aquilo vai aumentando a sua margem de lucro. Não existe nada de errado numa empresa lucrar muito, até porque se ela não lucra, ninguém quer investir. O que acontece é que o efeito na economia não é tão grande quanto se você tivesse centenas de empresas médias fazendo essa exportação. Então, por mais que nós tenhamos esse item forte na pauta, ele não é algo que vai nos ter uma grande vantagem na negociação com os americanos. Emanuel, nosso tempo está quase esgotado, mas eu queria te perguntar uma última coisa, que é a seguinte. Inclusive, houve aquele editorial da The Economist dizendo que o Brasil virou as costas para o Ocidente para abraçar os BRICS ali com muita ênfase. Isso aqui tudo pode ser o custo dessa história, não é? Nesse momento, não tem ninguém dos BRICS que possa ajudar o Brasil? Claro que não pelos nossos lindos olhos, mas por interesse também em melhorar a relação comercial. A China já aumenta muito a relação comercial com o Brasil por um motivo muito simples. Os chineses querem cada vez menos comprar comida dos americanos. Eles são inimigos geopolíticos. Imagina o pior cenário global possível, que seria uma guerra entre Estados Unidos e a China por conta de Taiwan. Se você tivesse esse cenário, evidentemente, de forma imediata, não tem comida fluindo dos Estados Unidos para a China. E a China importa quase 33% da comida que ela consome hoje. E dessa importação, os dois principais fornecedores são o Brasil e os Estados Unidos. Então é óbvio que os chineses querem diminuir cada vez mais as compras dos Estados Unidos e também não apenas como questão de segurança militar, mas também por conta das disputas com Donald Trump, já que o setor agrícola americano vota majoritariamente com os republicanos. E se o governo chinês diminui a compra dos americanos, pune o eleitorado do Trump, e isso é obviamente muito benéfico para eles. Tem uma administração democrata, que é uma administração bem mais frouxa nas disputas internacionais. E não existe hoje uma possibilidade de absorção imediata do que nós deixaríamos de vender para os americanos. É óbvio que no longo prazo os chineses vão comprar cada vez mais e vai suprir, mas até esse longo prazo chegar, fica o prejuízo, fica o desemprego, fica a desvalorização do câmbio com a diminuição das exportações, fica o prejuízo das contas públicas, o empobrecimento da população, e isso tem que ser resolvido de forma imediata e não esperar que as coisas se ajeitem. Até porque no longo prazo tudo se ajeita, porque no longo prazo tudo acaba. Conversamos com o advogado Emanuel Pessoa aqui no Jornal Gente mais uma vez, trazendo argumentos, pontos de vista e informação para você a respeito deste assunto. Professor, obrigado pela presença aí e até a próxima, hein? Obrigada, até a próxima. Já